Estimados alunos, amantes do conhecimento da química, chegamos num ponto alto da nossa série de estudos sobre modelos atômicos, tentando entender qual é a estrutura da matéria e como como são esses átomos que constituem a matéria. Iniciamos com as teorias dos filósofos Leospo e Demócrito, há 300 anos antes de Cristo, depois passamos por Dalton, por Thomson, agora nós chegamos em 1911. No ano de 1911, esse cidadão neozelandês, chamado de Ernest Rutherford, ele realizou um experimento que foi fundamental para derrubar de uma vez por toda a ideia do átomo indivisível. O que esse cientista fez? Ele pegou uma amostra radioativa de polônio, ele colocou em um bloco de chumbo com uma única abertura. Por que colocou em um bloco de chumbo? Colocou em um bloco de chumbo porque o chumbo é um material bastante denso. Ele consegue reter com um pouco de consegue reter consideravelmente a radioatividade, a radiação. Bom, mas primeiramente vamos entender o que vem a ser radiação. O que é um elemento radioativo? Um elemento radioativo, esse termo vem do elemento rádio, porque o rádio é bastante radioativo, evidentemente, emite radiação. Um elemento radioativo, imagine o urânio, o polônio, o césio, o próprio rádio, seria o seguinte: ele emitir de si próprio, aleatoriamente, por todos os sentidos, radiações. Agora, o que vem a ser essa radiação? Essa radiação pode ser apenas energia ou pode ser também partículas. Essas partículas podem ser partículas alfa, que são partículas constituídas de prótons e nêutrons, ou também pode ser partículas constituídas apenas de cargas elétricas, que pode ser radiação de elétrons e assim sucessivamente. Então, o elemento radioativo ele vai emitir radioatividade. Essa emissão pode ser natural ou pode ser também acelerada. Natural, ou ela pode ser acelerada, como é o caso, né, das bombas atômicas, das usinas nucleares e assim sucessivamente. Numa máquina de raio-x, tudo isso tentando tirar algum proveito. Proveito benéfico, como é o caso de detecção de doenças, né, ou fraturas, identificação de fraturas, ou, claro, evidentemente, infelizmente, para o mal, como é o caso em bombas atômicas. Então, radiação seria isso, um elemento emitir radioatividade. Essa radioatividade pode ser energia ou partículas para todos os lados simultaneamente, e um minério de urânio natural ele tem uma radiação que é uma radiação não tão intensa na maioria das vezes e nem tanto letal ao ser humano. O problema é que ele pode ser enriquecido e essa radiação será acelerada e aí pode causar algum dano à nossa saúde, aos organismos vivos, porque a radiação ela destrói, uma vez penetrando nas células de um organismo, ela vai destruir essas células e o organismo terá que reconstituir essas células destruídas, e nesta destruição, reconstituição, pode haver pode ser provocada alguma mutação genética e aí provocar o que nós temos muito medo, que é um câncer. Por que as pessoas que trabalham operando máquinas de raio-x, os radiologistas, eles têm alguns privilégios que outros trabalhadores normalmente não têm, que são 2 férias anuais, uma carga horária menor, um tempo para requerer sua aposentadoria menor também. Tudo isso
porque a probabilidade deles desenvolver um câncer é muito maior do que um trabalhador de qualquer outra área, tá? Ou de uma área que não tem tanto riscos à saúde como nessa situação. Agora, nós tiramos raio-x e não vamos desenvolver câncer por isso. Por quê? Porque nós somos expostos a uma carga radioativa não tanto intensa, não tão letal, lá de vez em quando, uma vez, duas vezes, três vezes na vida. Então o nosso corpo se recupera rapidamente e reconstitui as células que foram destruídas. O que pode não acontecer com um embrião ou uma criança muito fragilizada que ainda está no ventre da mãe. Ou seja, gestante normalmente não pode tirar raio-x exatamente por isso, porque a criança que está no seu útero, no seu ventre, ela é um organismo fragilizado e se ela tiver algumas células do seu organismo destruídas, pode ser que essas células não sejam reconstituídas plenamente, então a criança pode nascer com alguma deformidade. Imagine que numa eventual situação da mãe tirar um raio-x, as células responsáveis pela formação da visão da criança são destruídas e a criança não consegue reconstituir essas células. Então a criança vai nascer com um problema da visão e assim poderia acontecer com qualquer outro órgão. Então, por esse motivo é que não é recomendado. Agora, como, professor, que a radiação destrói as células de um organismo sendo que quando eu tirei raio-x eu não senti nenhuma dor? Olha, aqui tem um ponto interessante, um ponto traiçoeiro da radioatividade, porque ela fere internamente um organismo e internamente nós não sentimos dor. A dor ela está muito restrita à nossa pele, à parte superficial, à entrada do nosso corpo. Ultrapassando aqui essas camadas da pele, internamente nós não vamos sentir dor. Então esse é um dos pontos traiçoeiros da radioatividade. E um problema também mais grave, já que nós pegamos esse ponto aí, é que a radioatividade também pode causar uma mutação genética e essa mutação genética ser passada para as gerações posteriores e causar alguma deformação, uma doença genética, né, aos descendentes. Bom, entendendo então um pouco sobre o que é radiação, então o Rutherford pegou uma amostra radioativa de polônio e colocou dentro de um bloco de chumbo com uma abertura e essa radiação foi direcionada para poder atravessar uma lâmina de ouro, uma fina lâmina de ouro e ser detectada por um anteparo fluorescente, onde iria ficar detectado se a radiação ultrapassasse essa lâmina de ouro ou não ultrapassasse. Então, qual é a ideia? A ideia é o seguinte: se a radiação conseguisse ultrapassar a lâmina de ouro, é porque o átomo ele não é maciço, indivisível, indestrutível. Porque se ele assim fosse, a lâmina de ouro seria blindada, nada conseguiria passá-la. Agora, como já era esperado pelo próprio Rutherford, a radiação, a radioatividade passou como que livremente pela lâmina de ouro. A maior parte da radiação passou como se não estivesse absolutamente nada pela frente para detê-la. Uma ou outra foram desviadas ou então rebatidas. Então, estava provado, estava batido o martelo de que o átomo não é indivisível. Porque se alguma coisa consegue atravessar a matéria, consegue atravessar uma lâmina de ouro, assim como consegue atravessar uma parede, ou seja, se você estiver numa sala e na outra sala tem uma máquina de raio-x
trabalhando a todo vapor, você não vai ficar confortavelmente nesta sala aqui. Por quê? Porque a radioatividade emitida pela máquina, ela consegue atravessar as paredes da sala e vai atingir o seu corpo, destruindo algumas células. Agora, como alguma coisa consegue atravessar uma parede? Consegue atravessar uma parede porque essa parede não é blindada. Essa parede possui alguns espaços vazios pelos quais a radiação consegue atravessar. Estava lançado por terra a ideia do átomo indivisível. E então nós vamos ter a teoria atômica dada pelo cientista Ernest Rutherford. Para poder explicar este fenômeno da radiação conseguir atravessar a matéria. Então, Rutherford propôs o seguinte: na época já se tinha um bom conhecimento como era o sistema solar. Hoje nós sabemos que é um sistema, as órbitas dos planetas são órbitas elípticas, o Sol ocupa um dos focos, mas na época pensava-se que as órbitas eram órbitas circulares. Então, o Rutherford propôs um modelo atômico semelhante ao sistema solar. Ele propôs que no centro o átomo tem uma parte central com uma carga positiva. Por quê? Porque as partículas alfas emitidas pela radiação, algumas delas foram desviadas e outras foram rebatidas. A maior parte atravessou como se fosse livremente. Então, ele deduziu que a parte central fosse positiva, herdando já um pouco dos conhecimentos do modelo atômico de Thomson, que havia proposto que o átomo era uma partícula de massa positiva com cargas negativas incrustadas, e as cargas negativas poderiam ser movidas de um átomo para outro. Então, lançando mão desses conhecimentos, ele propôs que o átomo tenha uma parte central positiva e uma parte periférica com partículas negativas. Deixa eu desenhar aqui um pouco melhor, tentar ser um pouco mais cuidadoso. Aqui nós temos então a parte periférica e a parte central. Aqui na parte periférica nós teríamos as partículas negativas, denominadas de elétrons, girando, orbitando em torno do núcleo. Esse modelo atômico ficou conhecido como modelo atômico baseado pelo sistema solar. O Sol no centro e os planetas girando ao seu redor. Bom, este modelo atômico aqui é um modelo atômico muito bom, aceito até hoje e estudado para o átomo de hidrogênio. Agora, observe, há uma atração entre a partícula externa e o núcleo, porque são de cargas opostas, e há um grande espaço vazio entre o núcleo e essa parte externa. E é exatamente por este espaço vazio que a radiação passou-se livremente. Como a radiação passou tão livre, Rutherford estimou que, comparando o tamanho do núcleo do átomo para o tamanho do próprio átomo, é a proporção de 100.000 vezes. Ou seja, se nós pegarmos uma formiga no centro do estádio, pegamos, por exemplo, o estádio do Maracanã, um dos estádios mais famosos que nós temos, colocamos uma formiga no centro do estádio e as partes externas do estádio. Ou seja, o centro seria o núcleo, aqui a formiga seria o núcleo do átomo, e as partes externas do estádio seria aonde estão os elétrons orbitando. Ou seja, por isso que a radiação passou livremente como se nada houvesse pela frente. E esse modelo atômico de Rutherford para o átomo de hidrogênio é um modelo
importante, estudado e considerado até os dias de hoje. Mas nós sabemos que existem átomos maiores que o átomo de hidrogênio. Como nós podemos saber disso? Ora, é razoável, se você pegar um pedaço de ferro e um pedaço de madeira, é razoável nós percebermos que são diferentes. Agora, por que são diferentes? São diferentes porque a estrutura interna deles são diferentes. O que é essa estrutura interna? São os átomos. Então, os átomos são diferentes. Diferentes em quê? Diferentes sobretudo no tamanho e na sua composição interna. Então, é razoável nós imaginarmos que existem átomos maiores que o átomo de hidrogênio. E se eles são maiores, evidentemente vai ter mais cargas positivas e mais cargas negativas. Se nós pegarmos aqui, por exemplo, o átomo de hélio, cuja é uma vez maior que o átomo de hidrogênio, nós vamos propor, então, o átomo de hélio, duas partículas positivas e duas partículas negativas. Agora, aqui nós temos um inconveniente para esse modelo atômico de Rutherford. O inconveniente são essas duas partículas de cargas iguais sendo atraídas. Sabemos que cargas iguais, elas se repelem e cargas semelhantes se atraem. Então, esse desenho aqui, ele tem esse inconveniente. Ora, Rutherford, então, propôs que devia existir alguma outra partícula no núcleo do átomo para poder dar estabilidade ao núcleo do átomo. E somente em 1932, o cientista chamado Chadwick, ele, com seus experimentos, conseguiu descobrir esta partícula que Rutherford havia proposto que deveria existir, os nêutrons. Os nêutrons são partículas neutras que não apresentam cargas elétricas, apenas massa, e eles vão dar estabilidade ao núcleo atômico. Então, este átomo de hélio, ele pode ser redesenhado da seguinte maneira. Nós vamos ter, então, duas partículas positivas no núcleo, duas partículas neutras, e em volta do seu núcleo, nós vamos ter, então, as duas partículas. Opa, aqui os elétrons não cruzam o núcleo atômico. Nós vamos ter as partículas negativas orbitando em volta do seu núcleo. Estava, então, proposto o modelo atômico, o átomo, constituído de um núcleo, cujo núcleo tinha partículas positivas que foram denominadas de prótons e partículas neutras denominadas de nêutrons, ou seja, apenas de massa. E também uma parte externa denominada de eletrosfera. Eletrosfera com partículas negativas denominadas de elétrons. Então, estava lançado uma base importantíssima para o entendimento do átomo. O experimento de Rutherford derrubou de uma vez por toda a ideia do átomo maciço, indivisível e indestrutível, revelou que o átomo é um grande vazio, na verdade, comparando o seu núcleo com o seu tamanho como um todo, seria colocar uma formiga no centro de um estádio de futebol como o Maracanã e aos redores, a parte externa do estádio, seria a eletrosfera onde estão circulando, orbitando os elétrons. E para dar estabilidade ao núcleo,
para não termos apenas partículas positivas incrustadas uma com as outras. Foi proposto pelo próprio Rutherford algo mais no núcleo e, no ano de 1932, Chadwick, esse cientista, descobriu a existência dos nêutrons, essas partículas que não têm cargas elétricas, apenas massa. E então estava lançado este fundamento para o átomo, que hoje nós o aceitamos. O átomo constituído de um núcleo e uma eletrosfera, no núcleo partículas positivas e neutras, e na eletrosfera os elétrons. Agora, o modelo atômico de Rutherford, ele tem alguns inconvenientes que ele não explica. O primeiro inconveniente é o seguinte: se há uma atração entre o núcleo e a eletrosfera, se há uma atração entre o núcleo e a eletrosfera, as partículas do núcleo e os elétrons que estão aqui na eletrosfera, se há essa atração, nós não observamos o elétron indo em direção ao núcleo e se fundindo com o núcleo. Porque se isso acontecesse, nós voltaríamos no átomo maciço. E, na prática, nós não observamos. E precisamos de um entendimento, de uma explicação para essa situação. Por que esse elétron ele não é, então, atraído definitivamente e se funde com o núcleo? Para isso, surgiu, então, um outro modelo atômico, um modelo atômico deste cientista chamado Bohr. Esse cientista propôs um modelo atômico corrigindo algumas situações no modelo atômico do Rutherford, por isso o nome do modelo atômico é chamado modelo atômico Bohr-Rutherford, porque ele corrigiu explicando o porquê não acontece esta situação aqui, e é exatamente o que nós veremos no próximo vídeo. Até lá e um abraço.